Cafezinho com Gibá, cafezinho com Gibá. Fala, rapaziada, podcast do Giba tá na área novamente. Você é o nosso convidado de hoje para esse bate-papo. Estou aqui com um pastor da Igreja Batista Esperança. Ele é o nosso convidado dessa noite, homem de Deus, homem temente ao Senhor, muito conhecido aqui na nossa querida Itabatã. Chega aí, pastor Thompson, vamos bater esse papo. Vamos lá. Convidei o rapaz está aqui. Tudo bem? Privilégio. Pai do Senhor. Fica à vontade, sinta-se em casa. Amém. Pastor Thompson, esse bate-papo aqui a gente começou com uma brincadeira, como foi no começo lá, e estamos chamando o pessoal para estar conversando. Eu queria perguntar ao senhor, se o senhor falasse para a gente, quem é o pastor Thompson? Tudo bom, galera? Um privilégio poder estar aqui, Giba. Obrigado pelo convite. E a todos que estão acessando ou nos ouvem nesse momento, que a paz de Deus vos abençoe. Amém. Quem é o pastor Thompson? Thompson. Nós temos que fazer uma dissociação aí. Primeiro, eu sou o Thompson. Depois, eu sou o pastor. Né? E que às vezes fica tão indelével, tão personalizado que nós somos pastores e 24 horas nós somos mesmo, que a gente esquece da própria identidade pessoal. Verdade, né? verdade. Então eu sou o Thompson, que foi chamado por Deus para ser pastor, né? Um homem que atendeu o chamado do Senhor. Tive uma experiência com Deus há 18 anos atrás, Amém. Num congresso lá em Belo Horizonte, mais precisamente em Sete Lagoas, e ali Deus me marcou e me chamou, e desde então eu ouvi a voz dele e obedeci. Eu fazia direito na Univale e já tinha o 5º período completo, e eu simplesmente fui sensível e obediente. Ouvi a voz de Deus, larguei tudo que eu estava fazendo, e Amém. se eu estou aqui hoje é porque eu obedeci a Deus, e estamos rompendo e fazendo um bom trabalho para o reino de Deus e anunciando a palavra do Senhor. Amém. Então o senhor não nasceu num berço evangélico, então? Eu nasci num berço evangélico, Tá, entendi. mas como diz aquela frase, filho de crente não é crente, né? Verdade, verdade. Eu, a vida toda dentro da igreja, né, mas não tinha tido um encontro real e pessoal com o Senhor. Muito menos de um chamado, né? Sim, sim. E foi tudo muito novo, avassalador, mas foi muito bom. A melhor escolha foi essa. Eu não escolheria ser, mas Sim. Deus me escolheu e aqui estou. Amém. E com relação a quem é o Thompson, é um rapaz lá de Minas Gerais, simples, Mineiro. mineirão, e de hábitos simples, e estamos aí para servir. Eu acho que o meu maior intento na vida é servir. Amém. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, vai no Instagram também, segue a gente, podcast do Giba. Nós estamos com uma promoção, vamos dizer assim. Quando a gente chegar no 1000K, a HR Clothes vai sortear um look de R$200, no valor de R$200. A HR Clothes, quando chegar em 1K, 1000 seguidores, 1000 inscritos. Valeu, galera. E também a Gympower também tá nos patrocinando aí também com um mês, né? Na academia Gympower do nosso amigo Reginaldo, aquele abraço. A gente, para fazer esse bate-papo aqui, pastor, a gente precisa de ajuda, né, dos nossos colegas, dos patrocinadores. E eu gosto de dar uma moral para os nossos patrocinadores. Está nos patrocinando aqui a Telecom, nosso amigo Henry, a Telecom, o Açaí Plus, nosso amigo Mike e Carol, e também a Naifone Celular. Você quer comprar um celular? Lugar mais barato de Itabatã é na Naifone, indo ali para a praça, na Avenida Salvador. Valeu? Nai, aquele abraço. Pastor, vamos continuar nosso papo aqui? O senhor torce para algum time? Paz, Já jogou futebol? joguei futebol. Era bom de bola, pastor? Paz, a grande questão, o meu irmão era semi-craque, Sei. o meu irmão mais novo. E eu sempre fui aquele cara construtor de jogada. Sei. Então, e fazia gol. Sim. Mas era pé duro de tudo. Você tá Eu com que torço time? pro São Paulo. Aí, rapaz.
São Paulo Aí tá tem que dando ter... muitas pernas não, hein? É por aí que você tem que ter fé, né? Já começa pelo time. Alô, Jax é São Paulino ali. Jax, aquele é o São Paulino aqui, viu, Jax? Valeu, Jax. Tem que ter fé, viu, meu filho, para torcer. Vai longe. Durante uma década nós ganhamos tudo. Verdade. Campeão mas mundial, já tem quase 20 anos que a gente não ganha nada. Campeão mundial. Eu tenho um colega meu, esse Jax, sempre quando eu falo com ele, ele fala assim, rapaz, você é tri mundial, você é tri Libertadores. Fala, não, mas tem muito tempo que vocês não ganham nada importante. Tem muito tempo que São Paulo. Aí a gente fica nessa resenha entre Flamengo e São Paulo. Ô, pastor, deixa eu perguntar ao senhor aqui. Na infância do senhor, o senhor teve algum momento marcante assim que o senhor poderia falar com a gente? Assim, alguma coisa que marcou o senhor na infância? Na infância? Algum momento marcante, que às vezes quando o senhor para e lembra, rapaz, isso ficou marcado na minha vida, eu nunca vou esquecer, serviu como lição para alguma coisa na minha vida. Se for de travessuras, tem muito, né? Porque os meninos antigamente... Eles tinham quase que um plano arquitetado para fazer arte, né? Verdade. Os meninos de hoje, eles não têm muita sagacidade para isso, não. Tem não. Mas assim, na minha infância, eu passei por um momento de enfermidade. Isso marcou minha vida positivamente. Sim. Né? E aos 9 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma enfermidade. E onde... falava o diagnóstico que era, não é uma, como eu diria, uma disritmia cerebral, Sim. que não tratada poderia gerar a chamada epilepsia. Então, isso foi marcante na minha vida no seguinte sentido. Primeiro, que se Deus não fizesse nada, ou também os médicos e os medicamentos não funcionassem, como para muitos não funcionaram, se ele não fizesse nada, hoje talvez eu seria um epilético. Sim. Né? Como algumas pessoas não tiveram a benesse de ter passado por um processo e serem curados. Sim. E sofrem disso até hoje. Então isso foi marcante para mim, por quê? Porque naquela época, muitas pessoas olhavam esse tipo de enfermidade com muita discriminação. Sim. Só que os meus pais sempre foram pais sábios e me tratou igual aos meus irmãos. Ou seja, não tinha diferença nenhuma entre eu e os meus irmãos. Uhum. Então isso aí foi marcante no meu caráter. Eu não cresci pensando que eu era um enfermo. Sim, eu cresci pensando que eu estava passando por um desconforto na saúde e era uma pessoa normal. Então eu sempre joguei bola, sempre fui para a piscina, que não é o caso de ir desacompanhado, mas eu sempre fiz as coisas naturalmente aos olhos dos meus pais. Então eles nunca me privaram. E com 20 anos de idade, eu fui no médico, fiz um tratamento. Então durante 11 anos da minha vida eu fiz esse tratamento. E com 20 anos de idade, eu fui no médico e ele disse assim: hoje você é mais normal do que os normais. Porque a chance de você voltar a ter esse tipo de enfermidade é muito menor do que uma pessoa que nunca passou por isso. E eu louvei a Deus por esse processo que eu passei e que deixaram marcas positivas. Positivas de pais sábios que souberam cuidar, encaminhar e não crescer um filho traumatizado. E também eu vi a mão de Deus sobre isso. Quando aquele médico declarou, dizendo: você é mais normal do que os normais, quando eu saí do consultório, eu glorifiquei a Deus. Amém. Ô pastor, já vi falar, não sei se você já vi falar que pessoas citar que a epilepsia é um demônio, alguma coisa desse tipo. Já viu falar? Já não estava no assunto, mas você está falando. Com certeza. Antigamente era muito comparado o epilético, a crise epilética, com um paralelo de um endemoniado. Agora, não obstante, pode ser que, em alguns casos, a epilepsia pode ser provocada por um demônio. Tá, entendi. Como, por exemplo, na Bíblia está descrito que muitas enfermidades eram assoladas no corpo humano por demônios, gerada por demônios. Né? Então, existe a parte física, né, de uma enfermidade que pode assolar qualquer pessoa, e também existe a influência maligna provocando essas enfermidades.
Sei. Então, o momento ficou marcante na vida do pastor. Pastor, voltando um pouco ao assunto aqui, a gente falou de futebol. Lá na igreja do Senhor tem uns camaradas que jogam bola. Eu estava conversando hoje com Dema, Jonas, Rafael. Essa igreja, se montar um time aí, se montar um time aí, dá cor de muita igreja. Eu fui no baba deles lá em cima, lá no sintético. Sim. Os caras são bons de bola. Fiquei para trás. Há um tempo atrás, antes de eu pegar Covid, nós batíamos um baba toda quinta-feira. E eu guardei na memória e falo sempre com eles, ó, o dia que eu voltar, vocês se cuidam, porque a última partida que eu fiz, eu deixei 3 gols. Deixei meu time na frente e falei assim, agora chega. É isso aí. Ô pastor, deixa eu perguntar pro senhor. O senhor tem alguma inspiração, pastor? Alguém que inspirou o senhor, ou pai, ou mãe, ou parente? Alguém que você olhava assim e falava assim, rapaz, eu quero ser que nem esse camarada quando eu quero ser. As minhas grandes inspirações vêm de dentro de casa. O meu pai, para mim, é um grande homem, um grande caráter, e cuidou das nossas, não só de mim, mas dos meus irmãos, de maneira fantástica. Isso juntamente com a minha mãe. Então, os dois, para mim, é um padrão de família, um padrão de idoneidade, um padrão de pessoas que começaram de baixo e unidos cresceram na vida. Amém. Né? O meu pai, ele sempre diz o seguinte, eu sou um homem rico, porque de onde ele saiu e o que ele tem, o que ele possui, ele sempre diz para nós, eu sou um homem rico. Primeiro, por ter tantas coisas que o dinheiro não pode pagar. São 3 filhos, todos 3 na presença de Deus, as noras, os netos, uma família aos pés do Senhor. Isso aí dinheiro nenhum pode pagar. Mas por que toda essa família está rendida aos pés do Senhor? Porque os meus pais sempre nos conduziram no caminho do Senhor. E hoje nós somos uma família abençoada. Amém, né? São 3 filhos, e onde o meu maior espelho são os meus pais. Mas, com certeza, socialmente, tem muitas pessoas que a gente se espelha. Isso aí em absoluto. Amém, amém, amém. Pastor, tem mais gente que nos patrocina aqui, que nos ajuda. Ganhamos um patrocínio novo aí de um rapaz, tá estourado aí no TikTok. Toninho Vila Rica. Olha aí. Você conhece na Vila Rica? Não, gente boa, nosso amigo. Toninho Vila Rica Imobiliária. Você quer comprar sua casa, seu terreno? Procura Toninho Imobiliária. Vila Rica Imobiliária, realizando sonhos. Toninho, aquele abraço, obrigado pela moral aí. Toninho é uma mãozinha de ouro, onde ele bota a mão, os negócios vai pra frente. Ele tá no TikTok que ele tá danado, o cara tá com sei quando eu fui lá, bati um papo com ele, tá estourado aí, falou que eu tô animado, o cara tá, eu gostei de conversar muito com ele, conheceu muito meu pai, ele, e também tá nos patrocinando a Pet Patas, do Gabriel, mexe com animais, doutor, Pet Patas, o senhor deve conhecer que o senhor também já tem um tempinho aqui em Tabatão também. Só com o Gabriel. Só fala com ele. Isso aí, Jojo Lavacá, alô Jonathan, aquele abraço. Está nos patrocinando também. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, pastor. Ô, pastor, o senhor sempre quis ser pastor? Desde criança? Como foi essa história de se tornar pastor? Eu sei que é um chamado de Deus. Mas assim, o senhor já tinha algum pensamento de ser pastor, de se tornar pastor ou não? Não, o pensamento era zero. Mas eu sempre cresci na igreja e sempre fomos ensinados a produzir algo para o reino de Deus. Sim. Né? Essa é uma das chamadas do Cristo para nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho você tem que ter uma orientação que você vai fazer. Você vai ser um evangelista, um pastor, um apóstolo, um mestre, um profeta, né? Que são os dons ministeriais. E na igreja no qual eu estava, eu sou de origem presbiteriana. Eu fiquei 25 anos aproximadamente na presbiteriana. Então, aonde eu estava, que é na presbiteriana, naquela época, até os 25 anos, nunca pensei em ser pastor. Mas eu já tinha algumas indicativas de que o meu coração tendia para isso. Sim. Por exemplo, todos os pastores que passaram na minha época na igreja presbiteriana, eu ia fazer visita com ele, eu ia na casa do pastor, eu fazia perguntas diferenciadas para ele, de curiosidades bíblicas, de como proceder, um proceder cristão. Então, assim, eu sempre estava disponível para auxiliar os pastores que passaram na nossa igreja. Então, um dia, um pastor amigo meu, ele disse o seguinte, eu estava fazendo direito, ele disse o seguinte,
será que você não está no curso errado? Não, eu falei assim, não, estou no curso correto. Só que Deus tem os seus planos e um tempo depois para frente eu tive essa experiência com o próprio Deus, né? Não foi ninguém que me disse assim, eis que eu estou te levantando como pastor. Até mesmo porque Deus me chamou e não disse que eu ia ser pastor. Na minha correspondência do processo, eu identifiquei que Deus tinha se chamado para mim. Aí eu fui fazer um curso teológico, fiz um curso teológico da Igreja Batista Nacional, né, que são a Igreja Batista, das Igrejas Batistas, e posteriormente, né, eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja da Convenção Batista Nacional, Sim. que é a Igreja Batista Esperança. O senhor já pensou em desistir em algum momento? Até hoje. Pastor respondendo. Hoje foi quantas vezes você quer? Porque é o seguinte, nós somos seres humanos e toda jornada e caminhada de vida, ela é cansativa, ela pode ser frustrante, decepcionante. Então ela carrega, toda a caminhada, ela carrega consigo algumas marcas. E não é por questão de que você não tem convicção do que Deus te chamou. Isso é por uma questão de sua humanidade. Né? Então a gente pensar em desistir é algo humano e varia de acordo com o humor, como você está, né, com as crises existenciais que você tem pessoalmente e tem na administração de uma vida pastoral, de uma vida na igreja. Então, tudo isso te pressiona de uma forma que, para você fugir dessa pressão toda, você vai assim, então eu estou querendo desistir. Verdade. Né? E se fosse um diretor de uma empresa, se fosse um médico, um professor, assim como também é o pastor. Então, pensar em desistir, quase todo profissional deve ter, em algum momento, pensado em desistir. Mas não quer dizer que a gente está insatisfeito e nem que queira desistir. Isso é uma questão humana nossa mesmo. Verdade, né? Verdade. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá no YouTube, se inscreve, vai no Instagram, segue a gente lá, vai no YouTube, ativa o sininho, podcast do Giba. Estamos aí com patrocínio aí da HR Clothes. Estamos aí em busca de 1.000 inscritos, 1K. Quando chegar em 1.000 inscritos, vamos estar sorteando aí um look da HR Clothes e também um mês da Jim Power, lá na academia do nosso amigo Regis. Valeu? Vai conseguir rapidinho. Pastor, eu queria que o senhor me falasse o que Itabatã significa para o senhor e quantos anos o senhor já está morando aqui em Itabatã. Primeiro, quantos anos o senhor está morando e o que Itabatã significa para o senhor? Em março de 2011, eu era pastor de uma igreja independente chamada Fogo para as Nações na época. E por ter feito o curso, né, teológico da Batista Nacional, eu recebi um convite para poder vir olhar algumas igrejas que estavam sem pastores na época. Dentre elas, a primeira foi a Igreja Batista Esperança. E eu cheguei aqui em março e desenvolvi um trabalho durante 3 meses, até mesmo para auxiliar os irmãos na época e para saber realmente de Deus se era aqui o local que era para eu estar, para eu ficar e para eu desenvolver o ministério. Então, em setembro do mesmo ano, agosto do mesmo ano, eu tomei posse aqui como pastor. E para mim foi uma grande bênção. Eu fui pastor de uma outra igreja, que eu já disse, a Igreja Batista Fogo para as Nações, durante 6 anos. Né? Então tive uma experiência e aqui eu estou tendo outros níveis de experiência. Sim. E cheguei aqui um jovem e já estou maduro. Né? A Igreja Batista Esperança me proporcionou viver grandes realidades espirituais e temos ovelhas sensacionais. Amém. Dificuldades ministeriais e dificuldades para direcionar, todo pastor vai ter em qualquer localidade. Mas nós temos um povo excelente, inclusive quero deixar aqui
Um abraço para toda a Igreja Batista Esperança, no qual eu amo e faço parte, Amém. né, já há 11 anos. Amém. Em agosto agora desse ano, faz 12 anos que eu estou aqui, Tabatã. aqui em Itabatã. E o que Itabatã representa para mim é algo que Deus ministrou no meu coração quando eu fui vir para cá, que é o lugar da minha prosperidade, o lugar da minha bênção e o lugar de me dar estrutura para novos e futuros sonhos que a vida possa me apresentar. Então, o Itabatã está sendo uma escola diferenciada. Amém. E eu amo estar aqui em Itabatã. Durante algum tempo, quando a gente chega, a gente fica com várias indagações, a gente fica com várias questões que o lugar pequeno talvez não traga para você. Mas Itabatã é apaixonante. É benção. É apaixonante. E eu digo para todos que chegam aqui, esse é o lugar onde Deus escolhe para trazer pessoas, para estruturá-la e prosperar. Amém. Todo mundo que chega aqui prospera. Verdade, Tabatã é benção. Tabatã é benção. Em todo termo, né, pastor? É. Espiritual, material, é tudo. Tabatã é benção demais, cara. Benção. Tem Benção tem demais. muitos amigos aqui, pastores, e é um lugar muito aconchegante. Bênção de Deus. É bom saber que o senhor gosta da nossa cidade, né? Eu sou daqui, cria daqui, então é bom saber que o senhor gosta da nossa Itabatã, Itabatã, Mucuri, todo lugar, né? Amamos. Pastor, também está nos patrocinando aí também, a Ibetes 247, do nosso amigo Ciano. Ciano, aquele abraço, quer fazer seu joguinho, vai lá em Ciano, procura a Ibetes 247. E também está nos patrocinando também aqui, patrocínio novo aí, Mendes Ar-Condicionado do Automotivo, tanto de carro leve, veículo leve, caminhão e máquinas. Do nosso amigo Luciano, que é filho do finado Lúcio, que dava aula aí na Oliveira de matemática, já descansa no Senhor aí. Luciano, aquele abraço, brigadão pela moral, valeu? Mendes Ar-Condicionado Automotivo. Precisou, só procurar nosso amigo Luciano. E também está nos patrocinando também o acarajé e pastelaria estilo baiano, do nosso amigo Juan. Daqui a pouco está chegando um pastelzinho que a gente comer. É novo na cidade, Aí é do colocou bom, né? a pastelaria dele. E durante quarta, sexta e domingo tem um acarajé. Bom demais. Top. Aqui no bairro Gazinelândia. Vamos falar de Bíblia agora? Vamos bater um papo de Bíblia. Pastor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente está vendo tanta coisa acontecendo. Guerras, pai matando filho, filho matando pai, tantas coisas. O fim está próximo, pastor. O senhor acha o quê? Está mais próximo do que nunca? Mas uma boa pergunta. Jesus, ele deu a bússola para nós. Ele disse assim, ó, quando ouvir falar, ou vocês visualizarem que tem guerras, rumores de guerra, pestilência, fome e vários outros níveis de coisas, no qual ele elencou lá, ele diz, pode saber que o fim se aproxima. Agora, datar ou pré-datar, quando será, se é daqui 50 anos, se é daqui 100 anos, 200 anos, ele não nos deixou essa possibilidade, mas ele nos deixou um alerta, que são os sinais no qual eu acabei de dizer. Agora, pela personificação da maldade, do pecado humano, e pelos sinais, a gente pode pensar que está próximo do fim. Verdade, verdade. O pastor, outra pergunta que eu queria falar com o senhor sobre a Bíblia. Nós, servos do Senhor, crente, a gente procura e luta para ser salvo, um dia morar no reino com Cristo. E eu fico imaginando, às vezes, como que seria o céu. A gente vê na Bíblia falar, dá várias indagações a respeito do céu, e eu queria saber do senhor. O senhor deve ter lido muito já a Bíblia, o senhor deve ter o pensamento do Senhor. E se a gente lá vai se conhecer, vai poder bater um papo que nem está batendo aqui, eu poder saber que o senhor é o pastor Thompson, eu poder saber que eu sou o Gilberto. Vai ter, o senhor acha que vai ser dessa forma? Como seria? Mas a Bíblia, ela relata sobre o céu algumas características que a gente pode dizer e bater o martelo porque está na Bíblia. Sim. Outras indagações que a gente tem a respeito, a gente não tem confirmações. Sim. Então, sobre aquilo que a Bíblia não disse, eu não posso afirmar ser verdadeiro, porque eu estaria criando uma nova doutrina. Uhum. Aí o apóstolo Paulo diz
que qualquer doutrina que passe dessa não será verdadeira. Sim. Então, assim, que no céu haverá alegria, adoração, haverá falta de choro, não haverá choro mais, não haverá mais tristeza. Não... Então, algumas Dor, né? características, um pleno prazer na vida, tudo isso é um padrão do céu. Sim. Vida eterna é um padrão do céu. Então, bem-estar emocional a todo tempo é um padrão celestial. Paz é um padrão celestial. Né? O amor sem nenhum tipo de falsidade é um padrão celestial. Né? E a descrição bíblica diz em algumas coisas, como por exemplo dizendo ruas de ouro, mar de cristal, não quer dizer que seja efetivamente assim, há um sentido figurado, dizendo que o padrão será de excelência. Sim. Qualquer coisa que seja, será um padrão de excelência. Amém. Eu creio. Então, assim, agora, dizer se no céu, como muitas pessoas brincam, vai ter ar-condicionado, vai ter Coca-Cola, nós vamos conhecer um ao outro. Agora, pela lógica e pela coerência, eu acredito, né, que nós vamos conhecer uns aos outros. Senão perderia o sentido de nós termos passado pela Terra. Sim. E parece que teve uma amnésia espiritual, Limpou tudo, onde né? você não vai conhecer ninguém. Sim. Não tem coerência isso. Sim. Né? Então, assim, pela lógica coerente, eu acredito que a gente vai conhecer, sim. Amém. Galera, chegou o salgado pra gente aqui, tá, Zé Camila? Acarajé e pastelaria, estilo baiano, melhor ponto da cidade. Chegou aqui do nosso patrocinador, Juan. Muito obrigado aí. Tá aqui a sacolinha. Aproveite seu dia. Ganhei pastor. um recebido aqui, hein? Rapaz. Agora ficou bom, hein? Acarajé e pastelaria, estilo baiano. Nosso amigo Juan. Juan, aquele abraço. Obrigado aí pela moral. 99844566. Tem entrega, delivery. Lembrando que também tem a acarajé. O acarajé é quarta, sexta e no domingo. Valeu? Vamos continuar nosso bate-papo. Vou continuar comendo, viu, pastor? Eu vou continuar comendo. Vamos abrir aqui. Bora aqui, ó. Aí, rapaz. Vamos o negócio continuar é do nosso bom, bate... hein? O negócio aqui é gostoso, pastor. É novo na cidade, viu, pastor? Eu vou cortar ele, tá? Cortei ele aqui. O negócio tá ficando chique, viu, rapaz? É O do negócio bom. tá ficando chique. Vamos continuar aqui. Pastor, a gente está falando de céu, está falando de Deus. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A Bíblia vai nos relatar que Caim mata Abel e fica com medo. E Deus vai lá e marca Caim marca Caim para ninguém fazer mal a Caim. E Caim sai. E aí lá na frente vai falar que Caim casou com a esposa. E foi buscar essa esposa dele lá no lugar chamado Nod. Nod, sim. Eu queria perguntar para o senhor, quem lê a Bíblia imagina que não havia mais ninguém, que só havia Adão, Eva, Caim e Abel. E como que Caim aparece com essa mulher casado e aparece esse povo na Bíblia? Você poderia me explicar? Tem algumas narrativas possíveis para isso, né? Assertivamente e descrito pela Bíblia é o que nós temos. Que ele saiu, foi e lá já existia um povo. A nossa indagação é de onde veio esse povo? Então vamos lá. Adão e Eva tiveram vários filhos. E a Bíblia, ela é descrita em períodos, eras, dias, anos ou meses. Nós não sabemos, cronologicamente, se teve um delay de 5, de 10, de 15, de 20 ou de 30 anos entre uma passagem e outra. Sim. Nós não conseguimos datar e cronologicamente afirmar. Portanto, depois que Deus deu a sentença para Caim, ele foi. Mas a Bíblia não explicou ou não narrou. Mas esses filhos de Adão, eles possuíram a terra ao seu redor. Sim. E é bem possível que ele tenha encontrado seus parentes, suas irmãs, seus irmãos, e ali casando com ela na terra de Nod. Amém. Então esse delay cronológico
pode ser uma das respostas para essa questão. Sim, sim. É muita dúvida que gera, galera. A gente acaba se perguntando, né? Não Com que vai ser certeza. esse povo. E tem esse delay de tempo aí que o senhor falou, realmente tem alguns têm outros pensamentos, né? E vai levando aí. Como, por exemplo, algumas pessoas colocam a narrativa também de que Eva, ela dava à luz sem dores, não é fato? Narrativa bíblica. E ela passou a dar à luz com dores. Ou seja, antes da narrativa de Caim e Abel, nesse texto, que pode ter um delay cronológico, anteriormente, a Bíblia pode não ter narrado, Sim, e sim. se ela dava à luz sem dores, quer dizer que gerava filhos. Sim, sim. E esses filhos podem ter povoado a Vale a circunvizinhança. Sim, amém. Continuando falando de Bíblia, pastor, vou falar de um rapaz muito importante aqui pra gente, nosso Salvador. A Bíblia vai falar o seguinte, que os discípulos estavam no barco e veio a tempestade, veio o vento, e Jesus chega e acalma tudo. Ele tem um controle de tudo nas mãos dele. Eu queria que o senhor falasse comigo, falasse para quem tá ouvindo a gente aqui, que eu acredito, como eu sempre falo, esse programa pode alcançar almas, pessoas podem se converter através de uma palavra. Eu queria que o senhor falasse para a gente de Jesus. Quem é Jesus? O senhor podia falar, esse rapaz que veio acalmando a tempestade, parando o vento, eu queria que o senhor me falasse, quem é Jesus, pastor? É uma grande pergunta, simples e complexa ao mesmo tempo. Às vezes você vai perguntar a um cristão que já está há algum tempo na caminhada quem é Jesus, ele se embaralha todo. Então Jesus ele tem que ser, primeira coisa, a nossa cultura de vida. Amém. E qual é a cultura de vida de Jesus? Aí você precisa A Bíblia. estudar na palavra. E ele diz que a palavra dele é que gera em nós transformação, é a palavra que nos dá salvação, é a palavra que nos liberta. Então, portanto, nós temos que saber quem é Jesus através dos escritos bíblicos e também de experimentá-lo. E o próprio Jesus, ele colocou algumas narrativas a seu respeito. Ele disse, eu sou o pão, prefigurando que ele é o nosso alimento diário. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, dizendo que, prefigurando que nós vamos frutificar porque estamos ligados nele. Ele diz, eu sou a porta e o bom pastor, e aquele que entra por mim acha pastagem, ou seja, sentido de salvação e segurança. Ele diz também, eu sou a luz do mundo, fala de diretiva, de direção, luz libera caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele mesmo declarou isso a respeito dele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estando em mim, ainda que morra, verá, porque ele é o dono da vida. Amém. Então Jesus, ele é todas essas coisas e muito mais. E essas narrativas que ele disse a respeito dele mesmo formam o caráter que nós devemos ter dele. Agora, de maneira pessoal, Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos dá paz. E ele mesmo disse, eu sou o Senhor da paz. Eu te dou a paz. Não igual a que o mundo aparenta te dar. Sim. E a paz é algo fundamental para a nossa existência. Desculpa. Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Quando o senhor conversa, vai mais um pouquinho aqui. Ela é fundamental para a nossa existência. E a paz não é quando tudo está bem. Nós temos um conceito de paz, às vezes, errado, que diz o seguinte, tudo está bem, então estou em paz. Não, o conceito de paz é quando tudo está ruindo ao meu redor, eu ainda estou bem. Sabe por quê? Porque paz fala de controle nas emoções. Então, Jesus é aquele que estabiliza as nossas emoções para enfrentar os dias maus. Então, Jesus é aquele que nos dá paz, estabilidade nas emoções.
Então, de maneira pessoal, ela é a nossa salvação, a nossa segurança, né, de que existe um Deus acima da nossa cabeça. Quando eu digo um Deus, eu estou dizendo de governo. Existe um governo sobre a nossa cabeça e que há de nos levar a um lugar seguro, que é o reino dos céus. E Jesus representa a nossa cultura de vida, como, por exemplo, a honestidade, um exemplo, na criação de filhos, como se deve criar. Jesus é aquele que nos ensina como proceder com o nosso irmão. Ele diz, perdoa ele 70 vezes 7. E a nossa natureza não é muito dado ao perdão, mas ele nos ensina princípio. Então Jesus, ele deve ser a nossa cultura de vida, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estiver. Então Jesus é toda essa gama de coisas que representa para nós o nosso direcionador diário, né, e aquele que nós vamos estar eternamente com ele. Amém. Que você possa ter recebido essa palavra aí. Pastor, está nos patrocinando aqui também? Juvenal do Armarinho Torres. Alô, Juvenal, aquele abraço. Fui lá, bati um papo com o Juvenal. E ele... Falei, Juvenal, vamos fazer um bate-papo, vamos no nosso podcast, vamos bater um papo. E aí está nos patrocinando Torres Calçado e Armarinho Torres. Conhece Juvenal, pastor? Sim, gente Torres boa. Calçado. Juvenal, aquele abraço, viu? Brigadão mesmo. Vamos continuar nosso bate-papo. Juan, o salgado tá muito gostoso, cara. Que salgado gostoso. Você que não experimentou esse salgado de Juan aí, pode chegar junto que o negócio tá bom. Pastor, eu queria que o senhor me falasse um versículo bíblico que o senhor gosta. Que o senhor mais gosta. Que eu mais gosto. No Velho Testamento. No Velho Testamento. Vamos lá. Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim, e o meu Redentor vive, e enfim se levantará sobre a terra. Personificando isso, dizendo que o meu Redentor vive, e enfim se levantará em favor das minhas causas, em favor das minhas necessidades, em favor de me abençoar. Amém. É muito poderoso porque ele foi falado por Jó em um momento difícil. Quando o senhor falou de paz, de ter paz, eu lembrei de Jó, que mesmo com tanto problema, ele continuava... Estável, né? A mulher mandou ele amaldiçoar e ele continuava Verdade. em paz. Um versículo novo, pastor. Versículo no Novo, existem vários, mas o que me marcou há muito tempo atrás, talvez outros me marcaram posteriormente, mas na minha caminhada cristã, bem lá atrás, Apocalipse 22, 14, que diz assim, aqueles que tiveram as suas vestiduras lavado no sangue do Cordeiro, lhes assistiu o direito de desfrutar da árvore da vida. Então, é um texto que fala da nossa remissão. Sim. E fala do nosso fim. Né? Amém. É aqueles que passaram pela terra, pelas provações, tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que a diferença entre nós, cristãos, é que nós temos a marca do Cordeiro. É similar à Páscoa. Todo aquele que tinha o sangue nos umbrais, quando o tentador passou para tirar vidas, ele fez o quê? Aquele que tinha o sangue do Cordeiro, ele não foi destruído. E no último dia, aqueles que tiverem as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro passarão pelo julgamento, Amém. Mas serão absolvidos Amém. Por causa do sangue do Cordeiro. Amém. E isso lhe assistirá o direito de viver eternamente. Ele diz, comer da árvore da vida significa dizer que ele vai viver eternamente com o Senhor. Amém. Um livro, pastor, da Bíblia, do 66. Um livro? Um livro. Escolhe um aí para falar conosco. Aí é fácil. É o Gênesis. Gênesis. Vamos lá. Um discípulo. Um discípulo? Um só. Um só. Mas eu diria Pedro. Pedro. Apesar de ter mais sentido a gente gostar de Paulo, mas Pedro, a gente se identifica muito com ele. Verdade. Na sua caminhada de acertos, de erros e de uma segunda chance. Sim. Onde ele se levantou como um homem maduro e produziu coisas extraordinárias para o reino do Senhor. Amém. Então, pela jornada de vida de Pedro,
e os seus acertos e os seus erros, as suas precipitações, você pode observar e ler sobre a vida de Pedro. Parece muito com a gente. Sim, sim. Muito. Mas está mais real com a gente. Ele é precipitado, ele falava aquilo que não devia, Verdade. ele tentava contradizer Jesus, Jesus dava uma palavra para ele, ele rebatia. Então, assim, Jesus chegou para ele e falou assim, Pedro, eu vou lavar os seus pés. Ele falou, o meu não. Ele falou, então não tem aliança com ele, então lava o corpo todo. Ele falou, não é necessário. O cara, ele era todo... Atrapalhado. todo atrapalhado. Eu tenho uma palavra, uma pregação que se chama Pedro, o vacilão que deu certo. Sim. O vacilão que deu certo. Então nós temos muito de Pedro. Amém. Né? Amém. E lá em Atos capítulo 2 se levanta um Pedro maduro, curado, porque Jesus foi até ele e deu a segunda chance. Amém. Ele tinha desistido da jornada. E quantos de nós cristãos, nesse exato momento, não queremos desistir? Mas nós temos a certeza que, como Pedro teve uma segunda chance, todos nós temos uma segunda chance. Amém. O Evangelho tem um slogan muito forte. Sempre é tempo de recomeçar. Eu não sei você que está nos assistindo, se você está distanciado, mas eu quero te dar uma palavra. Sempre é tempo de um novo recomeço em Deus. E Pedro, ele estava pescando, ou seja, voltou de onde ele veio. Jesus foi lá onde ele estava e deu uma oportunidade para ele. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou para ele 3 vezes, falou assim, tu me amas? Tu me amas? Quando ele falou isso a 3ª vez, veio a cura para ele. Ele disse, então agora vai e apacenta as minhas ovelhas. A primeira pregação do vacilão, que agora já era um homem maduro e feito, foram mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então quer dizer que todos nós podemos passar um momento na nossa caminhada cristã de vacilos, de acertos, de erro, de precipitação e até mesmo de querer deixar o evangelho e o propósito e o chamado. Mas Deus sempre vai atrás de nós para nos colocar no centro da vontade dele. Eu creio. Muito forte, pastor. Cheguei a arrepiar aqui, muito forte mesmo. Pastor, um personagem que não seja discípulo, e nem Jesus, da Bíblia, ou Eliseu, Elias, Paulo, quem que o senhor... que não seja discípulo. Que não seja discípulo. Mas aí então pode ser. Para mim, o cara que toca muito o meu coração é José. José. Por quê? Mais uma vez, porque José também ele tipifica as nossas vidas. José passou por todos os sentimentos depreciativos que um ser humano pode passar. Ele foi renegado pelos irmãos, vendido como escravo, ele caiu dentro de uma cisterna, ele ficou preso injustamente, ele teve que renegar uma mulher, não se deitando com ela, ele teve que enfrentar pessoas que ele acreditou e o traiu. Então, basicamente, ele teve quase todos os sentimentos que a humanidade vive nele só. Mas mesmo assim, aquele que tem a mão de Deus sobre ele, um dia Deus faz Faraó sonhar, e quando Deus faz Faraó sonhar, é porque Deus está levantando José sobre a terra. Amém. E uma revelação, olha que coisa forte, uma revelação da parte de Deus pode mudar a sua vida por completo. Você que está nos ouvindo, uma revelação da parte de Deus sobre a sua vida pode mudar o seu presente e o seu futuro. Ele estava onde? Ele estava preso. E aí ele disse assim, interprete o meu sonho. Ele falou assim, eu não interpreto. Ele falou, mas diz que você interpreta. Ele falou, o meu Deus é o Deus das revelações. E aí Deus deu a interpretação do sonho do faraó. E aí o que acontece? Faraó promoveu a ele a administrador. Não tinha aquele cargo no Egito. Quase ninguém fala isso. Ele se tornou governador, o segundo homem do reinado. É muita confiança para um preso, não é não? Muito, com certeza. A mão de Deus estava sobre ele. E quando a mão de Deus está sobre nós, um dia a gente pode estar preso. E um outro dia a gente pode estar nos palácios. Amém. E ele disse o seguinte, que quando ele interpretou o sonho, a vida dele, o presente mudou e o futuro da vida dos filhos de Israel mudaram. Amém. Então, uma revelação pode mudar tudo. Amém. Eu creio, acredito. Pastor, queria dizer para você que está nos assistindo, você pode ir lá no Instagram, seguir a gente, podcast do Giba, vai lá também no YouTube, se inscreve lá, compartilha,
podcast do Giba. Então me busque aí dos 1.000 inscritos. 1.000K, 1K. Falando na língua agora já dos 1K. 1K. 1K é 1.000. É isso aí. Vai conseguir. Você vai concorrer aí a um look da Garry Clothes. Tá dando look feminino ou masculino. Também um mês de academia na Gimpaula. Vamos conseguir sim, em nome de Jesus. Vamos chegar lá. Começamos aí, vamos chegar lá, se Deus quiser. Menos de um mês já vai estar batendo esse 1K aí. Eu creio. Pode contar, agora é um mês. Amém, amém. Pastor, deixa eu falar com o senhor aqui. Todo mundo aqui da região sabe que o senhor passou por um momento muito difícil, cara. Sim. E muitas pessoas oraram, não só em Itabatã, mas como várias outras pessoas de outras cidades. E eu queria que o senhor contasse um pouco, resumidamente, porque acredito que é uma história muito longa, dessa história, como que foi, como que começou, você chegou chegar naquela situação e todo mundo falando, vamos orar pelo pastor, tá assim, tá assado, e a maioria das igrejas tudo orando. Depois a gente vê que o senhor teve a vitória, tá aqui, tá conosco, amém. E Deus está nos abençoando através da tua palavra aí. Amém. Mas, vou fazer um resumo, né? Amém. Daquilo que aconteceu. Eu fiquei 5 ou 6 dias em casa, passando mal, mas não podia pensar que seria Covid, né? E um dia eu passei, 2 dias seguidos eu passei muito mal, febre, dor de cabeça, o corpo todo ruim. E aí a minha esposa falou assim, amanhã a gente vai para o hospital, que agora não tem mais jeito, você tá ruim tem vários dias. E aí eu fui e a médica tirou ali algumas comprovações e ela disse o seguinte, você tem que ficar aqui em observação e nós vamos fazer o exame para Covid. Teste. E aí fez o exame e eu estava com Covid. Ela falou, aqui agora, mandou a minha esposa, falou, você pode ir para casa e vai ficar aqui até a gente conseguir um local para transferi-lo. Foi em Itabatã mesmo? Foi em Itabatã. Então, a minha esposa, nós temos um plano de saúde que ele é lá do Espírito Santo, da São Bernardo, e ela pediu a transferência que fosse para o Hospital de São Bernardo. Então, isso foi em agosto de 2020, e nós, ali, então, nós fomos direcionados para o hospital. E eu cheguei lá com 4 ou 5 dias, eu me lembro até hoje da feição do médico, ele falou assim, ele fez desse jeito assim, campeão, daqui mais uns 2 ou 3 dias você vai embora. Você está se recuperando bem. Foi nada não. Eu falei, maravilha. E só que no 7º dia, né, ele disse o seguinte, ele voltou e falou, você regrediu e nós vamos ter que te entubar. E aí eu falei, doutor, toda pessoa que entuba, a maioria delas, não vai embora? Eu usei essa expressão. E ele disse, não, nós somos conscientes do que nós vamos fazer, nós somos um dos hospitais mais bem qualificado e com o menor índice de morte por intubação do Brasil. E ele conversou, eu estou querendo te prevenir, né, antes que um mal maior aconteça. E aí aconteceu que ele conversou com a minha esposa, nós aceitamos, entendendo que fosse o melhor. Como foi? E entubou. Eu fiquei 7 dias entubado, mas com uma ventilação mecânica eu fiquei 20 dias, né? E aí, 20 dias, ao total de todos, eu fiquei no hospital 46 dias. Foi, assim, como diz a Bíblia, o vale da sombra da morte. Imagina. Né? O vale da sombra da morte. E durante aí alguns dias, a minha esposa dizia, pelos relatos do médico, ele falou assim, ó, o Thompson tem dia que ele melhora, tem dia que piora. Melhora e piora. Se continuar desse jeito aqui e ele resistir, nós vamos ficar aqui mais uns 2 meses ainda. E aí a minha esposa orando, e houve uma comoção também na cidade. Sim, sim. Eu encontro com pessoas até hoje que dizem assim, pastor, primeira vez que eu estou te vendo, eu orei muito pelo senhor. Pessoas que eu conheço e pessoas que eu nem conheço. Pessoas daqui e pessoas de outros lugares. Eu agradeço muito a Deus
por sensibilizar o coração das pessoas. E uma palavra que eu disse quando eu cheguei e que Deus colocou no meu coração é aquela onde o paralítico é levado por 4 homens, ele subiu no telhado da casa e desceu aos pés de Jesus. E Jesus liberou para ele a cura. Disse, levanta, toma o teu leito e vai embora. Qual é a similaridade da minha vida com esse texto? É de que eu fiquei uns 25 dias sem falar nada, eu não podia andar, eu não podia ter reações, não podia fazer nada. Eu estava lá, imóvel, numa cama. Mas Deus levantou um povo, igrejas, em vários locais, para poder orar pela minha vida. E aí o que eles fizeram? Tem gente que nem me conhece, mas pegou na maca quando eu não podia para colocar aos pés de Jesus. Tem coisas que Jesus faz sem você pedir. Agora tem coisas que só você apresentando e pagando um preço diante de Deus que ele libera sobre a sua vida. E eu entendo que o meu caso foi assim. Tanto é que Deus mobilizou pessoas, porque não foi só uma enfermidade. Eu creio que foi também uma luta no mundo espiritual. Sim, sim. Né? E uma das coisas que Deus usou pessoas para falar comigo é que o propósito e a semente que Deus tinha plantado em mim ainda não tinha terminado, precisava continuar. E aqui estou, né, para poder continuar esse propósito. Amém. Ainda mais veemente do que tudo quanto eu já fiz. Mas foi, assim, dias muito difíceis e ainda permaneceu, segundo os médicos, uma sequela, né, no nervo fibular do pé esquerdo, e ainda estou um pouquinho mancando para andar, né? Mas faço fisioterapia diariamente. Sente dor, pastor? Sente um desconforto de dormência de vez em quando. Mas eu faço fisioterapia constantemente e para os médicos é uma sequela. Ou seja, sequela ela pode ser reversível ou irreversível. Mas eu prefiro dizer com fé que não é uma sequela, é um simples e leve desconforto que eu estou passando por ele. Amém. E que não chega nem aos pés do desconforto que eu já passei e Deus me livrou. Verdade. Então, assim, foi um tempo de muita angústia, de muita dificuldade, mas Deus proveu a vitória. Amém. Eu nunca tinha conversado com o pastor pessoalmente assim. Vejo ele na rua e orei também. Amém. Obrigado. Também. E assim, todo mundo, acho que todo mundo teve essa união, ajudou muito. A oração faz tudo, né, pastor? Coração sincero aí, faz tudo. E parabéns mesmo, obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Um prazer mesmo ter batido esse papo com o senhor. Que através dessa palavra aqui, que não falei desde o começo, acredito que pode chegar em almas que estão necessitadas de ouvir uma palavra. Eu creio no poder que Deus tem para fazer um milagre através de um vídeo desse daqui. Amém. Um simples bate-papo, pessoas podem ser transformadas. Com certeza. Através do testemunho. Brigadão mesmo. Amém. Se eu quiser deixar algum agradecimento mandar um abraço para a esposa, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a minha esposa, que durante esse tempo de Covid aí, ficou ao meu lado, não só na oração, mas no cuidado. Né, uma mulher muito preciosa, uma dádiva que Deus me deu mesmo. A Bíblia diz que quem acha uma esposa acha um grande tesouro. E eu sou rico, então. Eu achei esse grande tesouro que a minha esposa, a Dani. Um beijo, Deus te abençoe. Amém. E agradecer, né, a toda Itabatã e todos aqueles que vão nos ver ou ter acesso em ouvir, né, esse diálogo aqui, que orou por mim, que nem mesmo eu conheço, que o Senhor te abençoe. E eu quero agradecer também à Igreja Batista Esperança, no qual me possibilitou estar em Itabatã, estar no meio de pessoas tão boas e no meio de um povo brilhante, que é o povo da nossa cidade. Amém. Podcast do Giba, vai lá, vai no YouTube, se inscreve, compartilha, vai no Instagram, segue a gente. Valeu, brigadão, pastor. Tchau, fica na paz. Valeu, brigadão, pastor.